A primeira intervenção do Sr. Dom José Tolentino foi registada, foi gravada, ele não vai estar online em direto connosco, mas deixou a intervenção gravada. Penso que não preciso fazer uma apresentação muito longa do Sr. Dom José, que todos o conhecem subejamente, e enfatizar mais uma vez um dos múltiplos fatores que o levaram a integrar este painel é o facto de atualmente exercer as funções que exerce como cardeal ativista e bibliotecário na Santa Sé, e a intervenção que ele nos deixou, registrou a intervenção, abordará esse tema genérico que nos traz hoje, a missão dos arquivos na era global. Penso que podemos passar. Queria começar por saudar os participantes deste quarto encontro da Rede de Arquivos de Instituições Religiosas, agradecer da parte da organização o convite que me foi dirigido para apresentar uma reflexão que me pediram fosse em torno à missão dos arquivos na era global. Queria começar por pensar o que são os arquivos. No imaginário coletivo, a palavra arquivo evoca pilhas de papéis que se acumulam, caves escuras e inacessíveis, corredores úmidos e com cheiro a pó, ou então o mito dos arcana imperii, ou seja, o lugar onde se conservam os segredos de Estado. Ao contrário da biblioteca, que teve desde o início uma reconhecida função cultural, o arquivo nasce associado a uma necessidade prática, jurídica e administrativa, função que passou a identificá-lo, uma espécie de marca de origem que nunca mais deixará de lhe estar ligada, mesmo quando a passagem do tempo transmuta e amplia a sua natureza, tornando-a também claramente mais histórica e cultural. Só tendo em mente, porém, esta polissemia de base, é possível compreender o arquivo e as diferentes abordagens ao trabalho que nele se desenvolve. Seja quando o olhamos de um ponto de vista mais administrativo, considerando os documentos como atestados da vida de uma instituição ou da existência privada, ou então seguindo uma perspectiva que privilegia, sobretudo, a relevância histórica dos arquivos como testemunho e dispositivo hermenêutico indispensável ao entendimento das nossas sociedades. Se pensarmos na história dos arquivos, situaremos na transição entre os séculos XVII e XVIII uma deslocação importante para compreender a sua evolução. A deslocação do chamado arquivo do príncipe, o arquivo secreto ou o arquivo Arsenal de l'Autorité, segundo Boutier, para o arquivo ao serviço da história, o arquivo como laboratório da história, segundo Boutier. Com o fim dos institutos do Ancien Régime, com o movimento de concentração dos arquivos, que daria origem, por exemplo, aos arquivos de Estado, como hoje os conhecemos, e com o desenvolvimento da historiografia, deu-se também a separação entre o arquivo corrente e o arquivo histórico. Nasceram assim duas carreiras arquivísticas paralelas e quase sem comunicação entre si. Os arquivistas de Estado, quais figuras áulicas, guias indispensáveis entre os documentos e os estudiosos, e que seriam os arquivistas com A maiúsculo, e os arquivistas das administrações correntes, muitas vezes de perfil médio-baixo, que geriam os cartórios e o fluxo do protocolo documental do presente. Era então praticamente inexistente a figura do arquivista autónomo como profissional liberal que hoje conhecemos. E este foi o quadro vigente por quase 2 séculos. Nos últimos 30 anos, muita coisa mudou ou foi objeto de discussão. Emergiram novas problemáticas para arquivos novos, inscritos em contextos que até há pouco se diria impensáveis, nascidos dos processos da globalização em curso, processos que podemos descrever como de interdependência económica, social, cultural, política, tecnológica, que hoje o mundo universalmente experimenta. O que aconteceu? Diríamos, sintetizando, que numerosas revoluções se entrecruzaram para gerar a situação presente.
No âmbito dos países democráticos, ocorreu uma verdadeira revolução administrativa, cujo foco incide sobre a proteção de novos direitos. Passou-se da regra geral do secretismo da ação administrativa ao princípio da transparência e do direito de acesso aos documentos administrativos. Os arquivos vincularam-se à tutela dos chamados direitos de terceira geração, direito à informação e ao acesso aos documentos da administração pública, redução, dentro de certos limites, do segredo do Estado, salvaguarda da privacidade, preocupação pelo meio ambiente, etc. O arquivo deixou de ser apenas o instrumento da certeza jurídica, mas tornou-se também um recurso que deve ser disponibilizado para o exercício de determinados direitos individuais e sociais. É significativa a definição que o National Archives and Records Administration dos Estados Unidos deu de si mesmo a partir do relatório anual de 2001. E diz o seguinte: o Arquivo Nacional dos Estados Unidos é uma administração pública da qual a nossa democracia depende. Permitimos a todos verificar diretamente o funcionamento do nosso governo, tornamos transparente a história do povo americano, os nossos sucessos e triunfos coletivos, bem como os nossos erros e os nossos fracassos. Para refletirem as relações entre direito, Estado e cidadãos, os arquivos registram as mudanças epocais ocorridas na relação entre o indivíduo e o Estado. A passagem da norma estática de direito à reivindicação plural dos direitos, da proteção do Estado à proteção dos cidadãos e dos direitos que lhes assistem. Da tradicional função de suporte ao exercício do poder político e de controle sobre a sociedade por parte do aparelho do moderno Estado burocrático, o arquivo torna-se assim um instrumento para a defesa dos direitos dos cidadãos e para fiscalizar o funcionamento dos órgãos públicos. Este novo papel político do arquivo é odiernamente testemunhado por uma abundante literatura sobre como os cidadãos de vários países puderam fazer valer os seus direitos através da documentação conservada em arquivo. Pensemos em problemas como a expropriação de bens aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial ou ao papel dos arquivos na sociedade sul-africana pós-apartheid no curso da transição democrática. O arquivo corrente, garante dos direitos subjetivos, torna assim, depois de 2 séculos, a obter a plena dignidade de arquivo com A maiúsculo, certos de que, como escreveu um importante arquivista italiano, Leopoldo Sandri, as fontes documentais da história nascem e defendem-se nos arquivos que se estão agora a formar. Recente é também a conexão dos arquivos com a defesa dos direitos humanos. Por exemplo, a edição de 2020 da revista Coma do Conselho Internacional de Arquivos é dedicada a este tema. Os direitos humanos, por definição, direitos universais, transcendem as fronteiras dos singulares Estados e integram o direito internacional, colocando assim os arquivos numa dimensão global, o que exige uma autonomia efetiva das instituições arquivísticas face ao poder político e às regulamentações nacionais. Veja-se, por exemplo, o Código Internacional de Deontologia dos Arquivistas, assinado em Pequim em 1996. Outra revolução que está a reconfigurar o mundo, e aqui não apenas aquele dos arquivos, mas também, é a revolução digital. Ao nascimento dos primeiros modelos de PC, ainda estamos no início dos anos 80 do século XX, e da invenção da web em 1990, segue-se o nascimento do e-commerce, dos motores de busca, da Wikipédia em 2001, do social network, do iPhone, do mercado das aplicações, do streaming, de novas ferramentas de comunicação além do e-mail, pensemos no WhatsApp, no Instagram, e tudo isto acontece continuamente aos nossos olhos. O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação
com acesso remoto e interoperabilidade, transformou efetivamente o mundo. Tornou-o melhor? Perguntamos. Simplificou a sua operacionalidade? E são neutras todas estas ferramentas? E são apenas ferramentas? Ou miram um alcance que atinge o plano antropológico, a forma como hoje nós somos humanos? A revolução digital, no que diz respeito aos arquivos, tem 3 repercussões fundamentais. O primeiro impacto foi trazido pela introdução de instrumentos informáticos em arquivos tradicionais, isto é, que tinham apenas existência em papel. O software de descrição arquivística acelerou e potenciou, graças também à adoção de padrões internacionais, as ferramentas tradicionais de pesquisa arquivística, guias, inventários e elencos. Mas não só. O recurso à web como meio de consulta e divulgação ampliou enormemente o público de utilizadores do arquivo, antes constituído prevalentemente por historiadores de métier, e que agora vê chegar uma infinidade de novos protagonistas, mais centrados sobre aquela que podemos chamar história mínima, ou então a simples curiosidade. E isso requer do arquivista novas competências. Ele já não é apenas o conservador da memória, que operava na cerca restrita dos especialistas, mas hoje também lhe é solicitada a promoção de novas formas de comunicação e mediação no campo do valor cívico, social e cultural do arquivo. Aqui sublinhe-se, sobretudo, a função didática que o arquivo tem na comunidade. O segundo impacto da revolução digital nos arquivos é o nascimento dos arquivos digitais, passando primeiro pelos arquivos híbridos e pela desmaterialização da documentação. O próprio documento nasce agora digital e, por exemplo, no mundo da web, tantas vezes desvinculado de qualquer contexto, navega como uma espécie de mónada. Um mundo totalmente novo abre-se para a arquivística. Um mundo que supera a trilogia papiro, pergaminho, papel, que serviu de suporte documental pelo menos por 2 milénios e que deve agora enfrentar rapidamente o problema da preservação a longo prazo da documentação digital. Os arquivos correntes de hoje, que são os arquivos históricos de amanhã, serão consultados, serão legíveis, serão compreensíveis, serão contextualizados daqui a 50 anos? Ou a informatização de documentos se revelará um fragilíssimo escrever na areia? Problemas novos e dramas antigos. Recordemos a este propósito que há 3 séculos o famoso Lodovico Antonio Muratori, apontando a então definitiva passagem do pergaminho ao papel, dizia que escrever no papel era como escrever sobre uma teia de aranha. Depois percebemos que não foi bem assim. Após os primeiros momentos de alguma incerteza, sabemos hoje que os fundamentos da ciência arquivística tradicional, registro, classificação e agrupamento, continuam válidos, naturalmente com as atualizações necessárias também na arquivística digital. Mas há problemas que o mundo global tem em aberto. Um é o problema relacionado com a preservação de documentos a longo prazo. Quem guardará essa documentação? Quem garantirá a autenticidade da documentação digital? Quem é responsável pela custódia digital dos arquivos num mundo descentralizado? O arquivo e o arquivista, nesta nova fase do arquivamento, devem ter o papel de depositários fiáveis, terceiros neutros, garantes da qualidade dos documentos e da sua autenticidade, principalmente no que diz respeito aos documentos digitais. As funções exercidas por um arquivista nos arquivos híbridos ou digitais poderão ser, segundo Luciana Duranti, as seguintes: avaliar a autenticidade dos documentos digitais, identidade e integridade, e monitorá-los ao longo da sua existência, já que acabaremos
fatalmente guardando cópias de cópias de cópias, não será possível estabelecer a autenticidade dos documentos em si, mas apenas do nível de controle exercido sobre a sua produção e o seu ciclo de vida. Tomar decisões sobre a seleção de documentos a serem mantidos. Acompanhar a conservação dos documentos. Determinar se os sistemas de informação adquiridos pelo fabricante respeitam os padrões internacionais. Garantir a precisão dos documentos após cada conversão ou migração, além, claro, da função tradicional de inventário, descrição e, finalmente, de acessibilidade à pesquisa. Outro problema ulterior surge nas nossas sociedades complexas e globalizadas, onde diferentes comunidades, culturas, línguas, instituições e tecnologias interagem num espaço comum. Como lidar com os problemas colocados pelas novas tecnologias e pelos novos ambientes? Aqueles que o programa da próxima conferência do Conselho Internacional de Arquivos, a ser realizada em Roma em setembro próximo, define disruptivos. Os Big Data Analytics, a Internet of Things, a realidade virtual, a realidade aumentada, a inteligência artificial, as técnicas algoritmas ou a reconfiguração da realidade pela lógica dos videojogos. Como lidar com a gestão das incontáveis, para não dizer monstruosamente invasivas, informações que o mundo digital de hoje produz. Com a globalização, as estruturas políticas e institucionais dos Estados soberanos nacionais são postas em causa e surgem novas estruturas, nem sempre transparentes e compreensíveis. Pensemos no fenómeno das empresas multinacionais de comunicação, na gestão e controlo dos dados de milhões de cidadãos, nos novos produtores arquivísticos, difíceis de verificar e identificar. Data centers que se hospedam na cloud, que armazenam dados sensíveis e passíveis de cruzamento de milhões e milhões de cidadãos em novos dispositivos fragmentados e descontextualizados, sem mencionar a poluição ecológica dos data centers, grandes consumidores de energia. O Big Brother orwelliano está de volta, mesmo num mundo aparentemente não autoritário. Como governar a massa documental produzida neste oceano fragmentado de informação? Esses novos arquivos digitais serão arquivos da democracia? São questões que os arquivistas devem enfrentar, refletir e acompanhar. O terceiro impacto da revolução digital relaciona-se com a comunicação. De facto, vivemos numa época em que a explosão documental não significa maior qualidade ou rigor de informação. A velocidade e a volatilidade das informações e a rápida acessibilidade que prometem escondem muitas vezes uma frágil credibilidade. Será que nos preocupamos com a autenticidade e a veracidade do documento, que foi, por exemplo, uma preocupação decisiva para a diplomática moderna? Pensemos em todos os problemas relacionados com as fake news na chamada era da pós-verdade, onde, numa discussão relativa a um facto, a verdade é considerada muitas vezes de importância secundária face ao número de seguidores ou aos likes obtidos. Tudo isto num mundo descentrado e de difícil compreensão, onde já não é claro onde está o poder, quem o detém, quem o controla, quem produz a informação e, sobretudo, onde está a verdade e se existe. No discurso de abertura da Web Summit de Lisboa, em 2018, Tim Berners-Lee dizia: a humanidade conectada através da tecnologia da web opera de forma distópica. Abunda o bullying, o preconceito, a lógica de facção, as polarizações, a pós-verdade e as fake news. Sem falar na atuação dos múltiplos filtros, onde o usuário é praticamente autodoutrinado e condicionado pelo motor de busca,
que o direciona para as respostas que encaixam com o seu perfil. Que podem os arquivos e os arquivistas fazer? Penso que não nos devemos deixar submergir pelo sentimento de impotência, mas assumir-nos como colaboradores da construção de um futuro sustentável e humano. O maravilhoso romance de José Saramago, Todos os Nomes, de 1987, centra o leitor no imenso arquivo da Conservatória-Geral do Registro Civil, onde trabalha um auxiliar de escrita de nome José. A Conservatória é uma espécie de cemitério de papel, até que o empenho do arquivista em busca de uma mulher desconhecida resgata os arquivos da sua amorfa condição, mostrando como eles falam, como eles são santuários de memória viva. Assim como a morte definitiva é o fruto último da vontade de esquecimento, assim a vontade de lembrança poderá perpetuar-nos a vida, escreve José Saramago. De papéis e pergaminhos, do file de um arquivo eletrónico, de um nome, de uma vaga informação, de um simples número, uma pessoa pode voltar à vida e podemos aceder ao seu tempo, à sua experiência e visão, por vezes também às suas lutas e esforços, às suas alegrias, dores, medos e esperanças. Salvar a memória de uma vida, apenas de uma, a menor, a mais insignificante, é ainda hoje a tarefa a que o arquivista se deve sentir chamado. A arquivística tem no seu ADN coisas importantes para a contemporaneidade. Por exemplo, a necessidade de criar conexões estáveis e fiáveis. A relevância que dá não apenas a um único documento, mas ao conjunto dos documentos. O restabelecimento que faz de uma ordem e de uma hierarquia. A potencialização dos vínculos, das redes possíveis. A contextualização dos documentos numa consciência de complexidade. E podemos dizer que a complexidade dos arquivos reflete a complexidade do mundo. Nesse sentido, os arquivos têm de facto uma sabedoria que pode, hoje mais do que nunca, contribuir para o discernimento deste admirável mundo novo. O que aqui dissemos vale para todo o arquivo, arquivo público, privado, civil ou religioso. Mas perguntemo-nos se a visão do cristianismo pode dar um novo significado aos arquivos num mundo globalizado. No que diz respeito aos arquivos das instituições religiosas, o Concílio Vaticano II assinalou a passagem do conceito de res, a conservar, para o de bonum, a valorizar. A circular da Pontifícia Comissão para o Património Cultural da Igreja, intitulada A Função Pastoral dos Arquivos, de 1997, defendia a destinação universal do património arquivístico religioso, afirmando o seguinte: os arquivos, como bens culturais, são oferecidos para uso da comunidade que os produziu, mas com o passar do tempo assumem uma destinação universal, tornando-se património de toda a humanidade, para que a memória histórica da Igreja seja assim acessível à inteira coletividade. Fim de citação. Num mundo cada vez mais desenraizado, onde se arrisca o predomínio da ficção sobre a realidade e da superfície sobre a profundidade, num mundo complexo e desterritorializado, os arquivos das instituições religiosas são chamados a avivar a sua função pastoral, testemunhando como incontornável a necessidade de discernimento e de procura da verdade, dando voz àqueles que não têm voz nem vez, oferecendo um horizonte comunitário a quem busca as suas raízes e a sua identidade. Dizia o Papa Paulo VI, cultivar os arquivos quer dizer, por reflexo, ter o culto a Cristo, ter o sentido da Igreja, dando a nós mesmos e aos que virão a história desta fase do Transitus Domini no mundo.
sobre o uso consciente das novas tecnologias e sobre o indispensável diálogo com as instituições, os territórios e as comunidades no mundo globalizado, fazemos nosso o apelo do Papa Francisco, que escreveu na Laudato Si: a par do património natural, existe um património histórico, artístico, cultural, igualmente ameaçado. Ele faz parte da identidade comum de um lugar e é a base para a construção de uma cidade habitável. Não se trata de destruir e criar novas cidades hipoteticamente mais ecológicas, onde nem sempre é desejável viver. É necessário integrar a história, a cultura e a arquitetura de um determinado lugar, salvaguardando a sua identidade original. Portanto, conclui o Papa Francisco, a ecologia exige também o cuidado das riquezas culturais da humanidade no seu sentido mais amplo. A Igreja não tem medo da verdade, pelo contrário, procura constantemente e constantemente se abre a ela. Da abertura arquivística dos arquivos da Santa Sé pelo Papa João Paulo II, em dezembro de 78, abriu para consulta à documentação os documentos do Pontificado de Leão XIII, 1878-1903, a recente abertura da documentação do Pontificado de Pio XII, 1939-1958, ocorrida sob mandato do Papa Francisco em março de 2020, os pontífices romanos, em 42 anos de pontificado, abriram mais de 80 anos de documentação. A isto se deve acrescentar, na mesma perspectiva da missão eclesial e cultural dos arquivos históricos da Santa Sé, a mudança do nome do Arquivo Central de Arquivo Secreto Vaticano para Arquivo Apostólico Vaticano, reafirmando assim a vontade efetiva de serviço à Igreja e à cultura por parte do arquivo. Sem esquecer que é só a salvaguarda da memória e o estudo do passado que nos permitem compreender o presente e planear o futuro. Recordo aqui as palavras que o Papa Francisco nos dirigiu na sua primeira visita ao então Arquivo Secreto em março de 2019. Ele falava aos arquivistas: o vosso é um trabalho que se desenvolve em silêncio e longe dos clamores. Cultiva a memória e parece-me que possa ser comparado ao cultivo de uma árvore majestosa, cujos ramos se estendem para o céu, mas cujas raízes estão solidamente ancoradas na terra. Se compararmos esta árvore com a Igreja, vemos de facto que se estende até ao céu, onde está a nossa pátria e o nosso horizonte último. As raízes, porém, fundam-se no terreno da própria encarnação do Verbo, isto é, na história e no tempo. Vós, arquivistas, com o vosso paciente esforço, trabalhais essas raízes e contribuís para mantê-las vivas, de tal modo que mesmo os ramos mais verdes e jovens da árvore possam extrair boa seiva para o seu crescimento no futuro. Manter as raízes vivas, salvaguardar o presente, sem medo do futuro, é o sincero voto que posso fazer à rede de arquivos das instituições religiosas e a quem lá trabalha, mesmo num tempo como o nosso, que emerge contraditório, disruptivo, distópico e sempre desafiador. Esta é, por isso, uma hora de transformação e de esperança para os arquivos. Muito obrigado.